Oi, gente, estamos aqui hoje para mais uma aula teórica. Dessa vez nós vamos fazer um algoritmo para testar vários conceitos em programação, certo? Então, como é que nós vamos fazer esse algoritmo e do que ele se trata? Nós vamos fazer um algoritmo para gerar números, certo? A gente vai usar alguma função aleatória para gerar isso para a gente. Nós vamos guardar esses números em um vetor. O que acontece? Como nós vamos gerar esses números aleatoriamente, pode acontecer do seguinte: digamos que o meu primeiro número gerado seja 1, o segundo pode ser 2, o terceiro pode ser 5, por exemplo. E aqui, para esse exemplo, eu vou dizer que meu vetor tem apenas 4 posições. Ok? Então, digamos agora que eu vou gerar o meu último valor aqui. O valor que eu vou gerar, mesmo que eu tenha gerado ele aleatoriamente, eu vou fazer de uma forma que ele não esteja contido dentro desse meu vetor, certo? Então, basicamente, a gente quer checar se o número gerado está dentro do vetor ou não. Então, digamos que o número que eu gerei seja 4. Bom, 4 não está no meu vetor, porque na posição 1 está o meu número 1, na posição 2 está o meu número 2, na minha posição 3 está o meu número 5. Então, 4 não está no meu vetor, eu posso simplesmente colocar o 4 aqui. Só que o que acontece? Se, digamos, ao invés de 4, eu gerasse 2. Eu ia checar, bom, o meu número na primeira posição é 1, só que o meu número na segunda posição é 2. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, eu preciso gerar um outro número para colocar na quarta posição. Então, digamos que esse número que eu gerei fosse 1. Bom, eu já sei que meu 1 está na primeira posição, então eu não posso usar 1 para colocar nesse espaço aqui. Então, digamos agora, mais uma vez, que eu gerei um outro número e esse número agora sim foi 0. Bom, eu sei que nenhum dos valores dentro do meu vetor tem valor igual a 0. Então, posso vir aqui simplesmente colocar o valor como 0. Então, como é que a gente vai fazer isso dentro da nossa lógica de programação? Na verdade, é bem simples. A gente vai precisar fazer um passo a passo, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Eu vou só apagar a tela para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, em termos formais, ou seja, em termos de programação, como é que a gente vai desenvolver esse algoritmo? Primeiro, nós vamos ter um vetor. Vou chamar ele aqui de V, para simplificar. E esse vetor vai ter um tamanho fixo. Então, vou falar que ele tem tamanho 4, por exemplo. Ele vai começar sem nenhum valor dentro dele. Então, ele vai começar sendo um vetor vazio. Então, ele não vai ter nenhum valor já dentro dele, ok? Então, o que nós vamos fazer? O primeiro número que a gente vai gerar, obviamente, como não tem nenhum número dentro do nosso vetor, a gente vai simplesmente colocar ele na primeira posição, certo? Porque, como não tem mais nenhum outro número aqui, a gente não precisa se preocupar em esse número gerado ser ou não ser repetido. Então, a gente pode simplesmente colocar ele aqui. E aí, o que a gente vai fazer em seguida? Nós vamos vir aqui e gerar um segundo número. Quando a gente gerar o segundo número, a gente vai percorrer o vetor do começo até a última posição preenchida. Nesse caso aqui, é a posição de índice 0, certo? Porque vetores sempre começam com índice 0. E quando a gente checar se o número que a gente gerou aleatoriamente, digamos, seja 2, não aparece até a última posição preenchida, no caso 0, se isso for verdade, a gente vai simplesmente colocar 2 na próxima posição. E então nós vamos atualizar a última posição preenchida para ser o índice do 2, que no caso é 1. Então, nós vamos fazer a mesma coisa para o próximo número. Digamos que a gente gerou 1 de novo. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no começo do nosso vetor e verificar se o número 1 já está em alguma das duas posições ocupadas. Bom, a gente sabe que o 1 está aqui na primeira posição. Como ele está aqui na primeira posição, o que nós vamos fazer?
nós vamos vir aqui e nós vamos gerar um outro número. Então, a gente vai apagar esse 1 aqui e vai gerar, por exemplo, um 5. Então, nós geramos o 5. Nós vamos ver. 5 está na posição 0? Não. 5 está na posição 1? Não. Como a posição atual está vazia, nós vamos simplesmente colocar o 5 então, na posição atual, que é a posição mais livre aqui no final do nosso vetor. E nós vamos fazer isso também para o último elemento. Depois disso, nós vamos gerar o último número aleatório, que digamos que seja 2. E nós vamos checar se 2 já está no nosso vetor. Na primeira posição, nós temos 1. Então, nós vamos atualizar e vamos checar a segunda posição. Bom, 2 está na segunda posição, então eu sei que 2 eu não posso colocar de novo no meu vetor. Então, vou ter que gerar um outro número. Então, vou gerar, por exemplo, 7. E eu vou recomeçar aqui no vetor e vou ver. 7 na primeira posição? Não. 7 está na segunda posição? Não. 7 está na terceira posição? Não. Como eu já chequei todas as posições até a última, que no caso aqui era a posição de índice 2, eu vou simplesmente colocar 7 no final, porque eu sei que o meu vetor não tem nenhum número 7 dentro dele. Como o nosso vetor só tem 4 posições, aí eu vou simplesmente finalizar o meu algoritmo e salvar o vetor da forma como ele está aqui.